Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui está ele, o novíssimo Jetour T2 na versão Premium, a mais equipada da Jetour no Brasil, que, como você bem sabe, lançou 3 modelos, o S06, o T1 e o T2, com preços a partir de R$ 199.990 no S06 e R$ 299.990 nesta versão T2 Premium. Nesse vídeo vou tomar pouco o seu tempo, porque você sabe, já temos 2 vídeos dele no canal. Uma apresentação estática e outra na pista. Agora nós vamos contar para você, na verdade eu e toda essa equipe aqui em volta, vou contar para você como ele anda, o quanto ele bebe, o que tem de diferente dele para os outros Jetour e, claro, o que sobra nele e o que falta nele, como ele se comporta dinamicamente e como é a reação das pessoas ao verem um dos carros mais comemorados made in China mundialmente. Ele faz muito sucesso, mas nem sempre com tração 4x2. Afinal, você olha esse carro e fala, eu posso conquistar o mundo. Será que fez falta? Como será que ele se comporta no meu dia a dia? E se sim, ou se não, ele iria para minha garagem hoje mesmo. Tudo isso depois da vinheta com ele. Pensar num personagem bem aventureiro. Tintin del Arco. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novíssimo Jetour T2, que é realmente impressionante, eu preciso te contar que você vai ter as melhores condições de pagamento, de financiamento, o melhor atendimento e os melhores serviços em Jetour de todo o Brasil, claro, com os meus amigos do Grupo Sinal. Todos os endereços aqui na descrição do vídeo, tá vendo na televisão? Pega seu celular, vai na descrição do vídeo e veja qual a Jetour mais perto de você aqui em São Paulo. Tem QR Code na tela também para você que está vendo na TV já escanear e ficar sabendo de tudo, manifestar seu interesse de compra, fazer um test drive e conhecer ao vivo, porque realmente é um carro bem impressionante. E claro, já cola no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades de Jetour e de todas as marcas do maior grupo e melhor grupo de concessionárias de São Paulo. Pensou Jetour? Também pensou Sinal. E vamos falar sobre o futuro. Mas como diria o poeta, eu vejo o futuro repetir o passado. Pois é, não houve quase ninguém que olhou esse carro e não falou, ué, mas parece um Defender? Pois é. A inspiração desse formato box de quase todos os carros chineses vem muito dessa linha de Defender, de Jeep, especialmente o Renegade, de Bronco e até de Lada Niva, como a gente pode ver no Tanque 300. De toda forma, para o futuro, ele vai sim parecer um Defender, porque agora não, ele tem tração apenas dianteira e creio que nunca houve um Defender sem tração nas 4 rodas. O quanto isso faz falta, veremos no decorrer do período. Mas, por falar de novo em futuro, esse ano ainda é capaz de chegar a versão all-wheel drive do Jetour T2. Pois é, porque a Jetour com o G700, um monstro híbrido de 900 cavalos, faz muito sucesso nas areias do Oriente Médio e vai aumentando sua fama a cada Reels da internet. O T2 All-Wheel Drive, em vez de ter esses 3 motores, um que vai ali no motor, outro na transmissão, tem 4, porque tem mais um de 238 cavalos aqui. A potência e o torque ficam um pouco soltos, porque lá na China eles consideram que esse carro tem 360 cavalos, 359 para ser mais exato. E na verdade, a medição da Jetour daqui deu que ele tem 320. O Jetour T2 All-Wheel Drive tem baterias maiores do que esse aqui. Aqui são 26 kWh, lá são 43. Muito porque vai ganhar um motor de 238 cavalos no eixo traseiro, ou melhor, para movimentar as rodas traseiras. E é uma coisa bem inteligente mesmo, porque em vez de ele só trabalhar
livre aqui no eixo traseiro, dando força e potência. Tem uma central eletrônica que consegue organizar isso como se fosse um cardan, só que um cardan eletrônico. Ou seja, precisando de tração aqui, não tendo na frente, ou tendo na frente, não precisando atrás, essa central, essa CPU, consegue fazer com que ele se torne um dos melhores off-roads entre os chineses, muito porque também tem capacidades físicas para isso. Ou seja, ele nasceu para ser mesmo um off-road, mas também vai ser oferecido com tração dianteira, como é aqui no Brasil e como é em outros lugares do mundo. Aliás, tem versões dele só com motor 1.5 turbo e tração na frente, sem eletrificação. Tem versão 2.0 turbo com tração nas 4 rodas, mais tradicional, com cardan. A Jetour é uma empresa do grupo Chery, uma empresa gigantesca. E por essas e outras, consegue fazer diversos tipos de carro dentro do mesmo carro, muito mais rápido do que qualquer outra. Bom, em preço, esse carro deve chegar na casa dos 350, 360 mil reais para bater de frente com carros como GWM Tank 300 e até o GWM Raval H9. E também as versões, digamos, mais engomadinhas de GWM Raval HC GT e BYD Song Plus Premium, duas que também têm tração nas 4 rodas. Mas agora voltamos ao presente e vamos falar um pouquinho do que a gente encontrou aqui e fazer algumas comparações. Na verdade, não dá para comparar ele muito com os rivais porque o espancamento é bruto. Sim, porque nenhum outro SUV de 300 mil eletrificado, chinês ou de qualquer outra nacionalidade, ou até de 400 mil, e pode pegar os de 500 mil aí, vai ter esse porte, essa área frontal. Ele tem nada menos do que 1,88 m de altura, isso sem contar os bagageiros ali, que faz com que ele passe fácil dos 2,5 m. Nenhum outro carro também tem 2 metros de largura. Isso é fruto dessa plataforma Kunlun, que está no Jetour T2 e nos melhores carros da família Chery. E nenhum outro também consegue dar nessa cara de aventureiro o refinamento de alguém que vai jogar pôquer no Cassino Royale. Pois é, grade iluminada com o nome Jetour, ele faz aquele show de luzes que eu já te mostrei em outro vídeo do canal e tem faróis de LED com luzes matriciais. E isso, meu amigo, não é barato. Aqui também temos os faróis de neblina de LED e sim, esses faróis matriciais são inteligentes, iluminam demais. Andar à noite com esse carro é mais ou menos como andar com a luz de casa acesa. Todo o caminho você vai enxergar muito bem. Ele também tem todas as assistências à condução, pacote ADAS 2 completo e câmeras 360. E sem brincadeira, que visual, né? Que coisa bonita. Mas que parece que dá para atravessar a Amazônia com ele, parece. Mas não dá não. Com 4x4 vai dar, porque mantém as medidas aqui, vou te contar. E é a partir daqui que você começa a se perguntar por que tanta subutilização. Mais ou menos como andar com tênis de corrida sem correr nem para atravessar um semáforo, ou usar guardanapos à prova de bola, sendo que você não vai jantar com Vladimir Putin. Por quê? São 28 graus de ângulo de entrada e 30 graus de ângulo de saída. Uma medida que vários carros com propensão ao off-road não tem. Ele também consegue travessia em água em até 70 centímetros. Perde para algumas picapes como, por exemplo, Ford Ranger. E ela é 4x4 até no documento. Tem 20,5 centímetros de altura do solo e nessa versão vem com estas nada mais nada menos do que belíssimas rodas de aro 20, que tem esse green acid aqui nos rebites e nesse bico que dão essa coisa meio de festa, né? É um carro para ver e ser visto e nesses detalhes eles mandam muito bem. Pneus 255 R20 da JIT, mas não são de uso misto, reforçando a tese de que você vai passear com ele nas aventuras urbanas. E as suspensões são bem confortáveis mesmo, no nível de você sentir
que ele aderna demais numa curva e outra, mas também com essa altura, ainda que tenha as baterias no assoalho, não há centro de gravidade que fique perto dos meus tornozelos, está mais perto do meu joelho. O estribo aqui é plano, tem mais esse detalhezinho aqui e esses detalhes para quando você põe naquele modo show, ele começa a piscar e brilhar. Os retrovisores parecem pequenos aqui de fora, mas não são. Vou te mostrar na hora que estivermos dirigindo. Tem também a luzinha de seta aqui desse lado e maçanetas que não são embutidas nem shaved. Afinal, seria bem estranho ter um off-road que você não pode pegar nas coisas, né? Aqui também um bagageiro funcional e janelas bem retas. E sim, aqui atrás a quarta janela. Cara, é um carro muito bonito de se ver. E nessa cor aqui você não paga mais nada, só no verde fosco e no cinza fosco que você paga R$ 3.500 a mais para servir como único opcional. Lembrando que na versão Advanced você não tem as rodas de aro 20, não tem esse teto tem, e não tem o sistema de som também. Custa 10 mil a menos, né? Vem aqui atrás. Pois bem, é aqui que está o traço mais marcante do carro, porque aqui tem muita, mas muita informação. As lanternas, por exemplo, parece que estão numa redoma de vidro ou naquelas coisas de vírus que você vê em filmes de ficção científica. Muito bonito, muito bem feito e melhor resolvido até do que aquelas bolinhas do Defender, aqueles quadradinhos. Aqui uma superfície que conversa com essa e aqui o grande segredo de toda essa história, porque aqui tem um step bem fininho daqueles de uso temporário. Aqui dentro tem um jogo de de chaves que você aperta aqui, tira mais uma tampinha, tira outra, aí você pega a chave de roda e tem um botão aqui, um parafuso aqui, e aí você consegue tirar essa capa e ter acesso ao step. Outro dia eu vi uma moça de uma concessionária Jetour mostrando como que você tira o step do Jetour T2 em menos de 1 minuto, mas o vídeo estava em velocidade 7,5 para frente. Ou seja, em 7 minutos e meio, acho que dá para você tirar esse step. Não vou fazer isso aqui para não tomar muito seu tempo, mas coloque aí na internet tirando o step do T2 em menos de 1 minuto. Tenta deixar ele um pouco mais lento para você entender. Bom, aqui a gente apertou, já vem só para você puxar e muita gente reclamou dizendo que a tampa abre para o lado errado, porque deveria abrir de lá para cá, porque normalmente fica o passageiro e a gente para do lado para o passageiro descer. Esse carro não vai fazer Uber não, querido. Eu, por exemplo, dirigindo, só paro do meu lado da calçada. Tento, pelo menos. Quer dizer, eu paro onde tem vaga. Não tem nem errado nem certo. E também pode ser porque, sei lá, vende bastante com mão inglesa. Na África do Sul, na Austrália. Quem vai saber? O importante é que temos 580 litros nesse porta-malas. E claro, importantíssimo ter o step. Ah, carro híbrido com step, meu coração fica mais calmo. Aqui a gente tem 2 porta-copos. Caso você vá fazer um piquenique na pracinha perto da sua casa, que não tenha muita lama, barro, nem caixas de ovos, você pode tomar o seu Beer Night. E aqui tem um detalhezinho para você conseguir abrir por dentro caso alguém fique preso aqui no porta-malas. Abrindo aqui, você tem os cabos de carregamento, o lugar aqui para você ver a bateria 12 volts, e aqui embaixo não é leve porque eu tenho macaco aqui também. Deixa eu mostrar para você. Vamos, filho. Pronto. E aqui embaixo também tem o inversor de carga. Bastante coisa. Não daria para pôr um step aqui não. E aqui ele tem aqui, ó, macaco. Ele tem aqui o cabo para você carregar. Tem triângulo também. E tem o jogo de chaves para você tirar
o step ali em 7 minutinhos. Vou ver aqui, é assim, boa. Boa, fácil. Não requer assim tanta prática nem habilidade, só para tirar o step. E aqui ele tem uns domos aqui na porta que é justamente para você colocar os parafusinhos que você vai tirando e não perder. Aqui tem também uma tomadinha 12 volts e redinhas para você colocar coisas que você não quer que fique rolando por ali. E sim, temos a proteção aqui, porque você bem sabe que os gatunos ficam olhando o que você tem no porta-malas do carro, né? Calma. E para fechar, se você fizer isso aqui, ó, vai fazer um barulho horrível. Não é para você fechar assim. Apertou, abriu, encostou, sucção. Vamos lá na frente ou vamos falar de bateria? Vamos falar de bateria e carregamento, né? Pesando mais de 2.100 quilos, para ser mais preciso, 2.110 quilos, boa parte disso, que é um carro que desse tamanho não tivesse baterias, pesaria 1.800, 1.850 quilos, é por causa das baterias de LFP de 26,7 kW, que podem ser carregadas por aqui em corrente alternada em até 6,6 kW e em corrente direta ou contínua em até 40 kW, o que vai dar aí de 20 a 80% em aproximadamente 25 minutos, o que é um tempo para lá de razoável. E ele roda só em modo elétrico, apesar desse tamanhão e desse peso, até 75 km pelo metro na vida real, na base aí de uns 95, 100 km. E você vai entender, quando a gente for mostrar ali debaixo do capô, o quanto que é importante você manter essas baterias carregadas neste caso. Não é só pelo consumo como em todo o carro híbrido, é também pelo desempenho. Chega aí. Mas antes disso, meus fanatiquíssimos por técnica não podem ficar sem tão relevante informação. Freio a disco nas 4 rodas, suspensão McPherson na dianteira e multibraços na traseira. Aqui, para abrir o capô, se dá 2. Não está acostumado, mas vai ter que fazer. Bom, aqui, para você que gosta da regra 3, onde menos vale mais, sim, temos amortecedorzinho no capô e temos a manta acústica. Os sindicatos estão em polvorosa, fogos por todos os lados e até uma churrascada. Bom, aqui, esse motor 1.5 turbo fica parecendo um feijão dentro de uma panela, um grão de feijão. Tem muito espaço aqui nesse cofre, tanto que ele tem motor 2.0 em algumas versões. E cara, não tem nada de alumínio aqui, por isso ele é pesado. Esse motor 1.5 tem 135 cavalos e 20,4 de torque. Tem mais um motor elétrico no motor aqui, ajudando esse motor, de 122 cavalos e 22 kgfm de torque. E tem mais um na transmissão, iguais àqueles híbridos heavy, como por exemplo o da Honda, onde o motor fica na transmissão de 102 cavalos e mais 17,3 de torque. A união desses poderes, segundo a Getúlio, dá 320 cavalos para ele. Se você somar todos os torques, dá mais de 66 kgfm. Eu acredito ser prudente somar só o torque dos 2 motores elétricos, porque nem sempre o motor a combustão vai estar à plenitude junto com eles. Ainda que neste sistema, em algum momento, pode ser que ele tenha um torque mais avassalador, porque ainda que ele não tenha nenhuma proposta para o off-road, a transmissão DHT tem 3 marchas sequenciais. A primeira funciona até 20, 22 km por hora. E ali tá o motor a combustão junto com os motores elétricos fazendo força. Logo passando disso, entra a segunda marcha e você vê que o carro fica um pouco menos arredio, para dizer o mínimo. E é aí que eu acho que deve ser feita a medição, porque nesse de 0 a 20 km por hora, pode ser que seja uma estratégia para quem olhou isso aqui e falou: ah, ele aguenta assim, eu vou pegar essa pirambeira aí. E vou te falar, é bastante força mesmo, mas você precisa estar com as baterias deveras carregadas. Vou te dar um exemplo. Fui fazer os testes de aceleração com esse carro. Com a bateria em 40%, ele fez de 0 a 100 em 10,3 segundos.
Na verdade não era 40%, 37%. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no meu test drive lá no Velocitar. E aí eu fui e carreguei as baterias. Falei, não é possível. Tá marcando 7,5 na ficha técnica. O que será que está de errado? Pois é, o sistema inteligente vê que você tem mais carga na bateria e libera mais força para o motor em situações em que você mete o pé. Ou seja, 0 a 100 em 8 segundos cravados. Não cheguei no 7,5 e isso me faz crer que não há 66 kgfm de torque aqui. E a Jetour não divulgou o torque combinado. E algumas literaturas estão dando isso, estão somando os torques. Não é isso que acontece. Bom, vamos lá. Numa situação de 60% de bateria, ele fez de 0 a 100 em 8,4 segundos. É isso. Se você vai dar pé mesmo, uma aceleração, vai que vai. E o mais interessante de tudo é que em situações de tráfego normal, mesmo com a bateria abaixo de 30%, rodando, girando e cantando, ele não demonstrou falta de força nem de potência. Um comportamento que eu nunca tinha visto ainda em híbridos plug-ins. Talvez isso seja diminuído ou zerado quando chegar a outra versão 4Wheel Drive com 43 kW de bateria, que promete um 0 a 100 abaixo dos 5 segundos. Em consumo, pois bem, também um baile do macaco pelado, porque se você deixa em modo híbrido, ele gastando a parte elétrica e fazendo com que a partir de 20 km por hora ele troque para uma marcha um pouco mais longa, se você ficar na cidade em alguns momentos de velocidade não constante, ele faz 22, 23, em alguns momentos de velocidade mais constante, chegou a bater 31 km por litro. E quando eu pus um motor para carregar a bateria, ou seja, deixei até 70% e a partir dali não poderia a bateria ficar muito abaixo disso, às vezes baixava para 65, às vezes chegava em 73, enfim, com o motor a combustão sempre entrando ali para dar um auxílio, ele fez 13,1 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. Pelo tamanho, não achei ruim não, mas como híbrido, a gente sempre espera mais, ainda mais um híbrido plug-in. Mas é aquilo, se você não quer gastar combustível e tiver onde carregar, tem pelo menos, segundo o Inmetro, 75 km de alcance sem um vapor de combustível sair do seu tanque nem do seu bolso. Vamos dar uma olhadinha como é que eu fico no banco de trás rapidinho, porque você já viu isso algumas vezes aqui neste canalzão, e também vamos ver como que ele se comporta no dia a dia. Será que é bom? Será que é tudo isso que parece ser? Você vai se surpreender. Vem cá. Opa, vamos lá? Cara, é muito grande. Olha o tamanho dessa abertura daqui até aqui. Vamos ver a portinha batendo? Vamos lá? Nossa, ó. Abre e fecha a porta de um Defender. Abre e fecha a porta de um Classe G. Vai parecer que eu tô exagerando, mas não tô. Na verdade, o grande destaque desse carro é esse nível de acabamento e de construção, né? Um carro sólido, rígido, bem feito, com superfícies sempre suaves ao toque. Eu não ligo muito para isso, mas a maioria das pessoas com esse nível de grana para comprar um carro, liga, ou pelo menos gosta de quando vê. É bem louco. Aqui, duas borrachas, tanto aqui quanto aqui e aqui. Muito legal. Esse sistema Sony, ele é um item só dessa versão Premium. E dá uma olhada só, né, velho? Bom, você sabe, eu tenho mais de 1,90 m e muitos incontáveis quilos. E olha o nível de conforto que eu tô aqui. Caraca. É realmente impressionante. Não tem outro carro de 300 mil nesse nível aqui. Nem de acabamento, nem de espaço. Nenhum, pode pegar todos aí. Todos que você quiser. Aqui a gente tem duas saidinhas de ar, uma entradinha USB-A
outra USB-C e mais um porta-objetos aqui embaixo. Pra você guardar coisas que você queira esconder de alguém. Aqui o sistema de som da Sony, como eu te disse. Esse puxador de porta também bem simpático. Bem tudo meio pro aventureiro, né? Aqui esse plástico aqui, ele tem uma borracha que fica parecendo que tá sujo, né? Tipo de lama, sei lá qual foi a intenção aqui. E aqui um puta couro da hora furadinho. Aqui um couro meio desgastado como se fosse um suede, mas é mais que um suede isso aqui. E aqui detalhezinho das luzes que mudam de cor, como tá ali na frente. Junto com a minha garrafinha e com a nossa malinha. Aí, você pode deixar no intermitente lá. Legal, né? Eu achei da hora também. Sinceramente, poucos carros me deixaram assim com uma impressão tão boa nessa faixa de preço. Eu ainda não tinha me impressionado, porque você entra aqui, é muito próximo do que você entrar num carro de 600 pau. Tudo bem feito. Só teria feito o interior escuro. Minha única objeção. Aqui, ó. Ó o cuidado. Ó. Deus está nos detalhes, como diria Leão Serva. Bom, vamos lá na frente. A gente já viu que o espaço aqui é bom e eu já mostrei nos outros 2 vídeos, né? Bora lá. Opa, vamos lá? Cara, tô pensando aqui com meus botões. Daqui a pouco eu falo. Acabamento dessa porta igual lá de trás. Senti falta do puxador igual aquele ali aqui. Mas pode ser que pegue na perna do Motora, né? Até os botões são outro naipe. Geladinho. Pois é. Ele também tem uma cobertura por baixo do tapete. Vou te mostrar já. Cara, olha que sensação boa, velho. O banco é o que mais vai para baixo entre todos os G-Tour. O do T1 também vai bem para baixo, mas esse aqui eu acho que é o que vai mais. Porque o S06 o banco é muito em cima. E aqui a gente tem essa amplitude toda, né? A gente vai do... Você pegar, acho que do assoalho ao teto tem mais de 1,10 m. Realmente impressionante. Teto panorâmico, daqueles que abrem. Aí já basculou. Vamos ver. Não vai num toque? Que triste, não? Olha o tamanho da abertura. Você é louco, papagaio. Que é isso? Muito louco, hein? Também não fecha num só? Bom, enfim, não fecha. Retrovisor eletrocrômico. Essa tela gigantesca. E cara, eu gosto mais de quando o painel de instrumentos vem protegido, assim, ó, uma proteção por cima, porque às vezes, dependendo da posição do sol e tal, alguns refletem, né? Alguns têm esse tratamento de tela que parece que é meio fosco, mas outros não. Eu não sei se é o que é o caso. Me parece mais brilhante aqui mesmo. Aqui quase não tem reflexo nenhum das janelas, dos vidros, e aqui parece não ter, mas enfim, eu não tô com uma luz incidindo aqui, né? Muito louco. Outra coisa maravilhosa, né? Isso aqui. Poder acender os faróis, farol de neblina, farol de luz de neblina traseira, tudo pelas chaves de seta. E aqui os limpadores. Muita gente adora manoplas igual eu. E essa aqui é uma bela manopla. Tudo bem. Quando você começa a ter a chave de... o câmbio, né? O seletor de marchas aqui, você se acostuma de uma maneira que é difícil. Quando você entra em outro carro, você já vai direto aqui. Aí direto você limpa o para-brisa. Mas, cara, sinceramente, a manoplinha aqui foi como chegamos até aqui. A humanidade, não é mesmo? Aqui, volante de 4 raios, mas não é aquele em X, né? Pra você não reclamar. Da hora. Já mostrei bastante funções da central multimídia para você nos 2 outros vídeos. Aqui nas configurações, um pouco um esqueminha
um pouco diferente do que a gente tem em outros chineses, né? Ainda que tenha aqui veículo, ajustes, direção, ó, assistência à condução, desvio inteligente, avisos de segurança, detecção de ponto cego. Não fique enchendo o saco com como é que fala? Reconhecimento de placa. Não fica cheio de barulhos, de sons. Vou falar em som também, tem ajuste de som aqui, som do toque, compensação de volume, comandos por voz, tela, de dia fica assim, de noite fica assim, proteção de tela, relógio analógico, da hora, né? As conexões, a gestão de dispositivos, os ajustes gerais, volante aqui você também, tela inicial, esse botão aqui, ó. Você pode botar um favoritos aqui, ó, e deixar como auto hold ou como assistente de descida ou com uma tela inicial aqui da central multimídia. Direção, assistência de conforto, esportivo e conforto são disponíveis para o motorista escolher de acordo com a sua necessidade. Luzes exteriores, follow me, repetidores de seta, médio, longe, mais distante. Legal, né? Você ouve o barulho do ajuste. Luz ambiente, você pode desligar ou pode ligar. Pode deixar no rítmica ou deixar a cor que você preferir. Não. Travamento, flash som e flash, buzininha. Painel de instrumentos, aviso de horas, alerta de velocidade, ajuste de iluminação. A de velocidade é 170, tá bom, né? Ele passa um pouco dos 170. Consulta de falhas, veículos sem falhas, enfim. Legal demais, né? Vou voltar aqui para as configurações. Aqui os ajustes de modo híbrido, autonomia. Aqui você pode fazer o carregamento forçado. Já ligou o carro, ó. Ele carrega mesmo em modo estacionário. E aqui você pode deixar, sempre que alguém for pegar o carro, você deixa, se você acionar aqui, memória de carregamento forçado. Híbrido ou heavy, ou EV, quer dizer. Se você colocar aqui carregamento forçado e colocar em EV, ele não vai entrar, ele vai voltar para o híbrido. Então, conservação inteligente, nível de recuperação de energia também tem. E aqui tem esses atalhos, né? Carga e descarga, informações sobre o consumo de energia. Aqui a médiazinha. A média não é das melhores, não. Mas, ó, sem abastecer, 779 quilômetros. Ainda temos aqui, ó, 173 mais 71. Mas se eu deixar em modo para carregar, esse 173 vira um 90. Que aí consome muito. O motor turbo consome mais do que os aspirados. Aqui, ó. Aqui usa Snapdragon da Qualcomm, perdão. 8155. Radar de alagamento também tem. Desativar ESC. Aqui você coloca o radar de alagamento, caso você vá entrando em alguma área alagada. Modo esporte. Tá no modo esporte por quê? Vamos tirar daqui do modo esporte. Modo normal. Olha que resolução, velho. Modo eco. Modo neve. Proporcionar débito de potência suave, bom controle de condução e estabilidade em neve superficial, gelo, relva. A relva é a grama e outras condições escorregadias. Modo desportivo. Aqui vamos deixar no modo normal. Temos carregador de celular por indução deste lado. Aqui a chave que parece um diamante. Quantos lados tem aqui? 1, 2, 3, 4. Um octógono isso aqui. E aqui você também pode carregar a chave por aqui. Aqui tem até um loginho, ó, para você colocar a chave aqui. Aqui temos as câmeras 360 por botão. Pode pôr aqui na visão 3D. A diferença disso, porque a gente viu alguns dias na Run Dakota. Não. Acho que o Run Dakota vai depois. Enfim.
Realmente, não dá, né? E os dois custam o mesmo preço. Aqui você liga o ar-condicionado e aqui você liga o desembaçador frontal. Aqui temos um porta-objetos, aqui porta-copos. Tem coisa aqui, hein? Dona Lorenza passou por aqui. E aqui mais um porta-objetos. Aqui essas partes para você segurar enquanto chacoalha descendo a Paula Ferreira do Lago da Matriz. E aqui nível de acabamento diferenciado demais. Aqui ainda tem um emborrachado aqui por dentro, ó. Cara, isso é muito louco. Aqui mais uma do sistema Drive Your Future. Acho que isso aqui não é da Sony não, mas bom, enfim, o sistema de som é da Sony com 12 alto-falantes. Olha isso aqui, cara. Olha o nível disso. Simplesmente pode procurar para ver. O que eu ia falar, que eu tava pensando aqui com meus botões, falando nisso, deixa eu mostrar a porta aqui, que também é o mesmo nível de lá. Falei que sinto falta daquele puxadorzinho, mas acho que não ia caber aqui. Você puxa por aqui a porta e os botões num nível muito alto. Ó. Isso é louco. E aqui o porta-guarda-chuvas, que é um imãzinho, ó. Da hora, né? O chinês pensa em tudo, mano. Tô pensando aqui com os meus botões sobre... Imagina se esse carro, desse jeito que tá, fosse 2.0 turbo gasolina all-wheel drive por 249.990. Não precisava nem trazer os outros. Sério? Não precisava nem trazer os outros. Ia acabar com venda de Commander, H9 ia sofrer. Se eles tivessem uma estratégia tipo o Caoa Chery, e lembrando, poderia ter vindo por Caoa, né? Ainda que a Jetour tenha uma administração meio independente da Chery. Mas imagina esse carro vindo por Caoa Chery, 2.0 turbo all-wheel drive e 1.5 turbo tração na frente. 2.0 turbo all-wheel drive, 249.990. 1.5 turbo front-wheel drive, 209.990. Ia ter mais no Brasil do que político ladrão. E tem político ladrão, hein? Mano do céu. Ia ser um arregaço. Pensem nisso. Apesar que, enfim, eles estão na estratégia da nova energia, né? Talvez pela possibilidade do espalhamento de veículos elétricos e híbridos e esse movimento que vem acontecendo no Brasil, talvez por isso conseguiram trazer a Jetour. Mas há de se pensar, né? É de se pensar. É. Ou se é. Eu faria. Você faria esse acordo? Esse carro desse jeito, 249.990, 2.0 turbo all-wheel drive, acho que tem 253 cavalos. Mas na hora, papai. Bom, vamos deixar essas conjecturas para lá e vamos conhecer. Você vai se impressionar também com tanto que ele parece confortável e é. Bom, vamos lá? Esqueci de mostrar o tapete aqui, né? Tem imagem aí. Bota aí, Delarquinho. Enquanto eu vou ajeitando esse microfone aqui, você passa as imagens aí dessa proteção que ele tem na estrutura do carro. Muito louco isso, né? Essa parte... Vou botar aqui um cintinho. É cuidado, né? É aquela coisa do detalhe mesmo que eu falei agora há pouco. Os caras são brabos. Já estou aqui em modo elétrico. Deixa eu botar aqui em modo Heavy. Já está em modo Heavy. Conservação inteligente. Drive, vamos embora. Lembrando que você tem aqui para liberar o freio de mão aqui do lado, mas ele, se você colocar o cinto, ele já libera na hora. No lugar da chave está aqui. Ó, tem uma bússola aqui, uma ensinação. É do cacete o carro, velho. Barulhinho de metrô quando está em baixa velocidade para avisar em volta que tem um veículo que está andando em modo elétrico. Vamos passar nessa lombada aqui, ó, a 30 por hora.
29, 30. Primeiro carro chinês, acho que o tanque faz isso também. Segundo carro chinês que eu passo nessas lombadas que parece um coqueiro deitado e simplesmente faz igual uma picape média. Faz igual uma S10, igual uma Ranger, igual uma Dakota, que a gente andou esses dias. Cara, é qualidade. E assim, ó, passou já para a segunda marcha aqui, né? Passou de 20 por hora, passou para a segunda marcha, essas marchas sequenciais, e a terceira marcha vai entrar, porque em velocidade de cruzeiro ele faz com que o carro use mais a parte a combustão, porque é o melhor momento para o motor a combustão, é quando você está com baixa rotação e velocidade constante. Então essa terceira marcha funciona melhor nessa pegada. Aqui, velho, que é isso? É claro, assim, você vai ter esse bônus de ter um carro infinitamente mais próximo do que a gente está acostumado com quem faz uma tropicalização com engenharia daqui, andando em percursos daqui e tal. Mas você vai ter um ônus que a gente vai ver quando pegar a estrada ali, que é vamos dizer assim, um conforto demasiado. Você vai sentir que ele vai adernar um pouco mais. Quando você acelera, você percebe que a frente levanta um pouquinho. Quando você freia forte, você percebe que a frente mergulha um pouquinho mais. Ou seja, não é um carro para fazer tempo. É um carro para chegar em paz, confortável, feliz. Com aquela coisa de, agora sim, agora eu encontrei. Cara, é um carro gostoso demais de andar. Só acho assim, poderia ter um revestimento melhor no porta-luvas, porque eu botei a nossa geringonça ali, eu tô fazendo curva, eu tô ouvindo ela. E ó, aqui com esses 70 km de autonomia, ou 63%, a entrega elétrica é o tempo todo. Olha, que carro bom. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui já tá me irritando. Pera aí. Vamos colocar aqui, ó. Vamos botar aqui. Aqui tá mais presinho, pode ser que faça um barulho outro. Se você ouvir algum barulho no carro, não, ele não faz barulho, ele não tem nenhum nheque-nheque. Nem na tela, nem no painel, nada. A qualidade de construção aqui. Ai, caiu. Ô, meu filho. Caiu aqui, peraí. A qualidade de construção aqui é um negócio diferente, mano. É demais, mano. Você não ouve um barulho dentro do carro. Nada. Só o que acontece lá fora e às vezes o tum-tum-tum de você passar em buraco que eu passei agora, mas também tem roda aro 20, né? Eu tô até curioso pra andar no que tem rodas aro 19 e pneus um pouco mais estreitos pra ver se ele é ainda mais confortável. Essas lombadas mais longas aqui, ó, você passa como se não fosse nada, como se fosse uma depressãozinha no asfalto. Muito gostoso de andar. O que eu falei dos retrovisores é isso, ainda que eles pareçam pequenos olhando de fora, olha o tamanho da área do retrovisor, velho. É grande, né? O carro é grande, o carro tem... Esqueci até de falar pra você, né? Tem 4,87 de comprimento, 4,78 de comprimento, perdão, e 2,80 de entre-eixos. Isso explica muita coisa, como que a gente tem esse espaço todo lá atrás. Mas aí você para... Peraí. O Corolla tem 10 centímetros a menos só, 2,70 de entre-eixos. E ele é apertado daquele jeito? Pois é, mais uma coisa que os chineses vão decifrando. E para um carro desse tamanho, o entre-eixo nem é tão longo. Mas você viu o nível de conforto? Daria até para ter uns 7 lugares ali, tranquilamente. Ficaria apertado, aqueles 7 lugares que são 5 mais 2 crianças, 2 anões, ou 2 pessoas que, porventura, tenham pisado numa mina terrestre. Mas é muito espaço, o aproveitamento é bom, é tudo muito aproveitável aqui. A única coisa subaproveitada que a gente pode dizer é que é um pecado um carro desse tamanho, com esse porte, com esse jeito de tratar, não ter o 4-wheel drive. Ainda que eu tenho certeza que muita gente nem usa. O carro nunca pegou uma graminha, porque quando é grama de peso é 1 grama, só para dar aquele toque. Sempre tem uns ensinamentinhos no vídeo. Mas eu não vim aqui de professor, eu vim de aluno. E o que eu aprendi com esse carro é que nem sempre o que
a turba que não vai comprar reclama é o que realmente faz falta. Raras foram as vezes que eu vi um carro tão bem aceito quando a pessoa tem o primeiro contato, quando a pessoa encontra na rua, ou até com as pessoas que fizeram test drive. Um carro tão bem recebido, e na internet, quem não viu ao vivo, quem não andou, quem não mal assistiu o vídeo, defenestrou, falou horrores do carro, só porque não tem o all-wheel drive, como se a gente vivesse com uma pátria de campeões de rally, né? Não temos nenhum WRC. Vai lá você, Loeb. Mas enfim, como eu já disse no começo do vídeo, eles devem lançar essa versão para frente e devem trazer também o Jetour G700, mas acho que isso mais para frente, e ele deve ter aquele problema do PBT, né? Que você ter peso mais peso do carro, capacidade de carga mais peso do carro acima de 3.500 quilos. Algo que algumas marcas estão tentando mudar, passar para 4.500 quilos, porque para cima de 3.500 vai precisar de carta C/D, como essa que eu tenho para dirigir as Ram 3.500 e 2.500, que no meu core business, no meu campo de informações, são os únicos carros que por hora precisam disso ainda. Aliás, a capacidade de carga desse carro, pelo que eu vi na ficha técnica, não condiz com o que eu vivenciei e o que ele anda, enfim, e o que ele tem de estrutura. Lá estavam 375 quilos, tipo, são 5 pessoas de 79 quilos. O que vai acontecer se entrarem 5 Joões? Porque cabem. Se entrarem 5 Joões, vão ser 475, 575. Não vai poder? Vou ter que passar na balança na PRF? Fala assim, você tá com carga a mais? Eu não entendi essa capacidade de carga útil. Eles deviam desmembrar, né? Tipo, passageiros mais carga útil. Pode ser que seja eles divulguem só a capacidade que você pode pôr ali no eixo traseiro, no porta-malas. Porque não faz sentido nenhum ter 375 quilos de carga útil. É aqui, nesse momento, que podem surgir algumas das críticas, caso você dirija, não caso você seja apenas um piloto de internet. E assim, eu andei com ele na pista, achei a suspensão bem boa, mas sim, ele balança um pouco mais. Mas não é nada também de outro mundo, hein? Se andar numa picape qualquer outra e fizer a curva agora do jeito que eu fiz essa, você vai ouvir o pneu. Que você não ouve nada. Ó, essa curva é de 40, eu tô 82. Com esse gigante, mais 2.000 quilos. Suave, frenagem boa. Meu. É isso, não dá pra ir pelos comentários só, né? Eu já tinha tido contato com o carro, obviamente o contato numa pista é totalmente díspare do que a receita dele oferece. Não tem nada a ver acelerar o carro na pista, mas às vezes os carros não estão emplacados, às vezes tá faltando uma homologação, mas vai sair, eles precisam fazer o teste, não está emplacado, não tem documento, melhor não fazer na rua, faz numa pista. Totalmente plausível. Mas o julgamento pré-avaliação de dia a dia é tacanho, né? Meu, olha o que puxa isso aqui. É bom, velho. Mesmo o desempenho tendo aquelas discrepâncias, né, de quando a bateria tá com mais ou com menos carga, mas foi o que eu te falei. Tô com 58% aqui. Torque, 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 torque. E, cara, essa sensação de estar num carro refinado, requintado, grande, com acabamento acima da média, é muito gostosa. E deve ser ainda mais gostosa para quem já teve que gastar 400, 500 mil num carro desse nível e vai pagar 300 nesse. É sério. Eu não tô comparando com os carros premium. Nem é essa a intenção. Mas se você for comparar ambiente, suspensão, atmosfera, cara, vai ter carro de 600 que você vai olhar e vai falar,
Prefiro o Getur. Ainda mais hoje que tá tudo meio pasteurizado, com telas grandes ou com um conjunto de telas emendados, especialmente em marcas premium. A exceção do nível de desempenho não tem muito argumento. É realmente formidável. Difícil se incomodar com qualquer coisa aqui. Ainda mais com esse acerto, né, de não ter esse monte de alertas, esse monte de pi, 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 pi. Tim, 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 tim. E ele tem os alertas, saída de faixa, manutenção em faixa, mas você consegue deixar tudo com alertas no volante, um alerta de instrução no painel. Não precisa ficar falando na tua orelha. Quem é casado sabe disso. Silêncio não comete erros. Bom, mano. Bom. Volante de pegada boa. Não é o mais ligeiro do mundo. Até um pouco grande, mas se fosse um pouco menor também não ia condizer com que o tamanho do carro ou é. É gostoso, cara. Bom, deixa eu botar aqui na regeneração maior, já que a gente tá nessa descida. Vamos ver como é que regenera. Ah, regenera bem. Tô conseguindo seguir o golzinho que tá indo levar remédio pra sogra sem precisar frear. Vamos ver se a gente pega um trechinho de estrada ali, até pra te mostrar como que é a resposta majoritariamente quando se está com... Deixa eu botar aqui o carregamento forçado. Aqui a gente já tá com o motor carregando a bateria, ajudando na tração. É que nem cuidando de 4 crianças e com uma pizza na mão. Tá fazendo tudo. Tá movimentando as rodas, tá carregando a bateria e tá... as duas coisas, né? Não é tanto assim também. E assim, nossa, mas aí eu vou te falar, o nível de consumo sobe bastante e derruba a autonomia da parte só a combustão ali. Eu rodei com esse carro, hein? Fui e voltei de Mogi, fui pra Campinas no outro dia e voltei. Rodei bastante em São Paulo e ainda tá aí. E vagabundo tá lá. Ainda com 161 km de autonomia de alcance na gasolina e 66 km de alcance elétrico. Ó o nível que faz curva, cara. Ó. É lógico que a carroceria aderna um pouco. Olha o tamanho desse gigante. E também a aerodinâmica, não tem como, é física. Lógico que ele vai adernar um pouco. Tudo bem, um X7 não vai, um X5 não vai. Mas eles não custam 300 mil. Que são carros que têm um porte parecido com esse. Vou pegar aqui. Ó. Ó. E é mais ou menos isso que eu te disse. Primeira marcha vai funcionar até uns 20 por hora. Dos 20 até uns 110 você tem a segunda marcha. E deu pé, 110, passou um pouquinho, você sente a terceira marcha do DHT, do Dedicated Hybrid Transmission, entrando. Funcionamento muito semelhante com carros com conversor de torque. Ó. Ganha muita velocidade rápido. Foi o que eu falei. No 0 a 100, ele claudica um pouco, em virtude de quanto vai estar de carga de bateria, justamente porque o sistema IDM Intelligent Dual Mode, na verdade, né? São 3 motores. Ele, no frigir dos ovos ali, na parte de mais estresse, ele vai optar pela eficiência, não pelo desempenho. E só vai optar pelo desempenho se você tiver de tancão cheio e bateria carregada. Cara, mas formidável, viu? Formidável. E assim, dá para chegar em conclusões que podem até gerar polêmica para quem não conhece o carro e não andou. Mas te garanto, basta um test drive, você vai concordar com o que eu vou te falar agora. Vamos voltar lá.
Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, eu não tenho dúvida nenhuma que a Jetour trouxe esse carro para impressionar. Não tem nenhum carro de 300 mil reais de nenhuma marca com esse nível de acabamento e com esse nível de capacidade de impressionar. Contudo, porém, entretanto, é claro, ele precisa de um pouquinho mais de performance. Não que seja ruim, é porque os outros chineses acostumaram mal esse público que tem entre 250 e 300 mil reais. Se você andar num Song Plus Premium, vai ver que em desempenho não dá para comparar. Se andar num Raval H6 GT, então, meu Deus! E até se andar num GWM Tanque, que é aí mais caro do que esse carro. Mas, se o desempenho não for algo que for proibitivo, se for mal para você, esse carro aqui atende em tudo. Suspensão confortável, encara os buracos e tudo da cidade bem melhor do que qualquer outro chinês, e ainda tem esse logo Jetour que em breve vai trazer carros num nível tão superior que é capaz de valorizar esse aqui, mesmo sendo 4x2. Para um híbrido de cidade, para família, para viajar, para a estrada e que roda, vamos lá, uns 800 quilômetros com tanque e uma carga, ele tá demais. Pelo estilo, pelo conforto e por tudo que cerca você quando está dirigindo, eu teria fácil. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para as dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com. Parcerias como essa que eu faço com o Grupo Sinal. Aliás, tem QR Code na tela, tem link na descrição, tem todos os endereços da Jetour para você fazer um test drive e chegar nas conclusões que eu cheguei. Ou não, a minha palavra não é a última instância, mas sim, o nível de conforto é absurdo. Podia dar mais, mas tudo bem. Calma, piloto. Vai chegar o 4-wheel drive. Calma. Calma, Sebastian Loeb. Calma, Stephen Peter Hansen. Calma. Tchau. Nossa, isso aqui é demais.